será que o tempo pode simplesmente fazer um direito desaparecer? No mundo do direito, a resposta é um sonoro sim. E hoje a gente vai desvendar dois conceitos que são cruciais para qualquer estudante da área: prescrição e decadência. E vale dizer que toda essa nossa análise é baseada no excelente material do professor Marcos Freitas, a quem a gente dá todo o crédito. Olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é a prescrição e quais são as regras do jogo. Depois, a parte mais legal: como é que o cronômetro da lei pode ser pausado ou até mesmo zerado. Na sequência, vamos ver os prazos na prática. E para fechar com chave de ouro, vamos conhecer a decadência, a prima mais severa da prescrição, para nunca mais confundir as duas. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo básico, pelo conceito principal. Todo mundo já ouviu a palavra prescrever, mas, juridicamente falando, o que se perde de verdade com o tempo? É o direito em si? Ou será que é outra coisa? É isso que a gente vai investigar agora. E aqui está o pulo do gato. A prescrição não apaga o direito. O que ela extingue é a pretensão. E o que é isso? É a arma, a ferramenta que se tem para poder cobrar esse direito na justiça. Pensa assim, ó. A dívida até pode continuar existindo, moralmente falando, mas o credor perdeu o poder de ir ao juiz e exigir o pagamento. É uma diferença sutil, mas que na prática muda absolutamente tudo. Beleza, já sabemos o que é a prescrição, mas como ela funciona no dia a dia dos processos? O sistema jurídico criou regras bem claras para isso, sabe? Quase como se fosse um jogo de tabuleiro, com regras que valem para todo mundo e que não dá para mudar no meio da partida. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira coisa que chama a atenção é como essas regras são rígidas. Os prazos são fixados por lei e ponto final, não tem negociação. A prescrição pode ser usada como argumento a qualquer momento. E tem um detalhe bem interessante: até o direito de se defender de uma cobrança também prescreve. E a renúncia? A lei é esperta. Só dá para abrir mão da prescrição depois que o prazo já acabou. Antes disso, não vale. E essa renúncia pode ser direta, a pessoa vai lá e fala, ou pode ser tácita. Ou seja, ela é percebida por um ato, como, por exemplo, pagar uma parte da dívida que já prescreveu. Outro ponto importante: o tempo não para com a morte de alguém. A contagem continua contra os herdeiros. E, por fim, uma regra de responsabilidade: se o representante legal, por negligência, deixar o direito de um incapaz prescrever, ele mesmo pode ter que arcar com o prejuízo. Agora, se a prescrição é um cronômetro em contagem regressiva, a parte mais fascinante é descobrir que existem botões de pause e reset. É isso mesmo, a lei prevê situações específicas que podem parar o tempo ou fazer a contagem voltar do zero. Vamos entender a diferença fundamental entre suspender e interromper. A diferença é muito visual, é bem simples. Pensa na suspensão como o botão de pause de um cronômetro. O tempo para e quando a contagem volta, ela continua exatamente de onde parou. O tempo que já passou é aproveitado. Já a interrupção é o botão de reset. Pá! O cronômetro zera e a contagem inteira começa de novo. Mas atenção, tem uma pegadinha. A interrupção só pode acontecer uma única vez. Então, em que situações esse cronômetro aperta o pause? Basicamente, a lei protege certas relações e situações especiais. Por exemplo, a prescrição não corre entre marido e mulher enquanto eles estiverem casados, nem entre pais e filhos. A ideia é preservar a harmonia da família. A mesma lógica de proteção se aplica contra os absolutamente incapazes ou militares em tempo de guerra. E o que faz o cronômetro zerar? São atos que mostram que o dono do direito não está parado, ele está agindo. Um despacho do juiz mandando citar o devedor, um protesto em cartório, são todos sinais claros de movimento. E o mais curioso é que o próprio devedor pode zerar o cronômetro contra si mesmo. Como? Simplesmente reconhecendo a dívida. A partir daquele momento, a contagem recomeça do zero. Bom, a gente já entendeu como o cronômetro funciona, né? Com seus botões de pause, reset. Mas a grande pergunta é: de quanto tempo a gente está falando? Agora a gente entra na parte mais prática da coisa: os prazos. Anota aí esse número: 10 anos. Essa é a grande regra geral do nosso Código Civil. Se a lei não falar nada, não especificar um prazo diferente para uma situação, o que vale é o prazo padrão de 1 década. Mas, como a gente vai ver agora, as exceções são muitas e super importantes. E aqui estão algumas dessas exceções mais comuns do dia a dia. Repara como os prazos mudam dependendo do tipo de obrigação. A cobrança de aluguéis, por exemplo, tem um prazo mais curto de 3 anos.
Já a cobrança de dívidas que estão em contratos, tipo um financiamento, prescreve em 5 anos. Para quem atua no direito, dominar esses prazos específicos não é um detalhe, é simplesmente essencial. Muito bem, agora que a gente já dominou a prescrição, vamos conhecer a prima dela. Uma prima bem mais severa, eu diria, a decadência. E embora os nomes sejam parecidos e causem muita confusão, os efeitos são completamente diferentes. E aqui a diferença é brutal. Na decadência, não se perde só a ferramenta de cobrar na justiça a pretensão. Aqui, o que se perde é o próprio direito. Ele vira pó, simplesmente deixa de existir por causa da inércia, da negligência de quem era o titular. É sem dúvida a pena máxima que o tempo pode aplicar a um direito. E as regras da decadência, claro, também são mais rígidas. Geralmente, o cronômetro da decadência não tem pause e não tem reset. É uma contagem que vai direto, sem parar. Além disso, a parte não pode renunciar a ela e o juiz tem o dever de reconhecer a decadência no processo, mesmo que ninguém tenha falado nada. Isso mostra a importância que a lei dá para a estabilidade que a decadência traz. E para não ter mais nenhuma dúvida, esse quadro aqui é o resumo da ópera. De um lado, a prescrição, que atinge a pretensão, que permite pausas no tempo e pode ser renunciada. Do outro lado, a decadência, que atinge o direito em si, que corre sem parar e é irrenunciável. Se precisar lembrar a diferença, é só olhar para essa tabela que não tem erro. E essa citação, que foi destacada no material do professor Marcos Freitas, resume perfeitamente a alma da decadência, né? A palavra-chave aqui é essa: negligenciou. O direito morre porque o seu titular não cuidou dele quando deveria. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Esses institutos, a prescrição e a decadência, que servem para dar segurança jurídica e um fim às disputas, será que eles agem sempre para consolidar a justiça? Ou será que, em alguns casos, eles podem acabar consolidando uma injustiça simplesmente pela passagem do tempo? É uma questão complexa que fica aí para a gente pensar. Até a próxima.